Satnam. Oi, olá, como que você tá aí do outro lado? Hoje eu vim aqui para falar de um assunto bem delicado, um assunto muito importante nas nossas vidas, mas que traz muita, às vezes controvérsia, às vezes algumas controvérsias ao redor desse assunto, e muitos sistemas de crenças diferentes, né? E esse assunto é a diferença entre espiritualidade e religião. E por que eu escolhi falar desse assunto hoje, né? Eu escolhi falar desse assunto porque a gente está vivendo um momento da nossa trajetória, da nossa humanidade, muito importante. É uma transição planetária. Não sei se você já escutou esse termo, né? O planeta está transitando. Na ciência, eles falam que a gente está mudando da terceira dimensão para a quarta ou para a quinta dimensão. A nova ciência falando das energias, né? A gente tem a física quântica hoje, alguns campos da neurociência que está abordando de uma forma muito mais ampla o conhecimento da energia e conhecimentos que religiões e que tradições espirituais e que ensinamentos ancestrais, né, das pessoas conectadas com a Terra, assim como os American Indians, os índios americanos, né, os North Americans lá e todo esses ensinamentos milenares da espiritualidade. Hoje a ciência está começando a chegar próximo a algumas coisas, né, provando ao benefício do reiki, da aplicação de energia com as mãos e tudo, mas isso é um pouco assim, fora do tópico. Vamos voltar. Então, a gente está vivendo um momento muito importante dessa transição, da mudança da consciência coletiva. Né? Eu acredito que ao seu redor você está vivenciando, você está mudando muito. Né? Você está olhando a sua vida de forma muito diferente hoje. Você está se conectando com assuntos totalmente diferentes hoje. Né? Algumas pessoas ainda estão resistindo a esse processo e continuam achando que a vida é sobre trabalho, casa, status, acúmulo de coisas, de possuir as coisas. Né? Mas mesmo essas pessoas estão começando a sentir que talvez isso não esteja mais servindo o propósito da mesma forma. Né? E a gente está vendo muito mais pessoas falando de yoga, a gente está vendo muito mais pessoas falando de meditação, e a gente está vendo mudanças a campos mais coletivos mesmo. Eu vejo na internet um monte de gente pedindo que escolas estão introduzindo meditação no currículo, que tem exército, equipes policiais introduzindo meditação. Então a gente está vendo órgãos públicos e grupos públicos se manifestarem nesse momento, né? Então está existindo uma mudança consciencial, uma mudança da consciência. E aí onde que a espiritualidade entra? Vamos falar um pouquinho da diferença dessas duas, espiritualidade e religião. Porque muita gente tem conceitos diferentes do que é espiritualidade. Cada pessoa vai entender espiritualidade de uma forma. E algumas pessoas vão até repelir a espiritualidade devido ao conceito relacionado à religião. Então, às vezes, a religião, devido todas os conflitos que são causados em nome da religião, né, desde tempos muito antigos, em tempos passados, desde a época de Jesus e antes disso, né, e hoje em dia continuam-se assim as brigas pelas religiões, as guerras pelas religiões e pela posse do meu Deus é melhor do que o seu Deus e tudo aquilo. Então a religião ela traz muito trauma. Né? A religião ela traz sentimentos de aversão em muitas pessoas. Então, às vezes, as pessoas, por conectarem a religião com a espiritualidade, fecham a porta da sua própria espiritualidade. E, de uma certa forma, fecham a porta do seu próprio ser, porque você é um ser espiritual. Você pode achar que você é o seu corpo, mas se você fechar o seu olho e realmente olhar para dentro de ti, existe algo sublime sobre o seu ser. Algo muito mais sutil, né? Algo muito mais delicado, né? Que existe. E aí, então a religião ela vem com essa quantidade de sistemas de crenças ao redor dela, que geram muitas limitações, porque as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, é parcialmente verdade, não faz parte de uma verdade única.
Então, ela limita. Os nossos sistemas de crença nos limitam. E a gente age de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, muitas das vezes a gente age limitado por uma percepção daquilo do que eu acredito ser real. E eu só considero o meu ponto de vista. E isso afeta a minha vida em diversos aspectos da minha vida. Mas nesse momento, voltado à espiritualidade, voltado à essência e à natureza do meu ser infinito, eu me bloqueio em me enxergar como um ser espiritual porque eu tenho crenças sobre a espiritualidade. Eu tenho coisas que eu acredito sobre a espiritualidade. Só que a espiritualidade, o que é a espiritualidade? A espiritualidade é conexão. É a certeza, é o saber que eu estou conectado com um todo, que existe algo maior do que somente a mim mesma, somente a minha individualidade. Né? Hoje a astronomia, né? Eu estava com astrologia na cabeça, mas não a astrologia, a astronomia, ela vem provando todos esses planetas, todos esses universos, todos esses black holes, todos esses, né, esses buracos negros e a grandiosidade desses universos. A ciência conseguiu provar que a gente tem 12 dimensões provadas no momento, né? A gente vive numa terceira dimensão, pensa bem, se a ciência já provou 12, o misticismo diz que os arcanjos moram nas 13ª dimensões. Então, quanta coisa existe nesse universo e saber que tudo está interconectado. E saber que existe uma energia que muitos chamam da energia do amor, a minha religião é do amor, você provavelmente já ouviu falar isso. Então, essa energia do amor, essa energia que modela o mundo, o universo, que cria, é a energia de maior potencial criativo que existe. É a frequência mais alta que a gente tem. Então, se a gente olhar e ver que existe esse todo, e que existe algo muito maior do que eu, só que eu sou conectada nesse todo, eu faço parte integrante fundamental. E todas as minhas atitudes, todos os meus pensamentos, todas as minhas falas afetam esse todo. Afetam a minha vida e afetam esse todo. Sabe por quê? Porque eu sou energia. Se você gosta de falar com energia, vamos falar com energia. Eu sou energia. E energia nunca é destruída. Se energia nunca é destruído, algo que eu faço, algo que eu inicio, uma energia que eu coloco em moção, que eu crio movimento, nunca vai ser destruída. Então essa energia vai perpetuar sobre todo o universo, sobre todas as dimensões e sobre todas as vidas. Assim veio o conceito de karma, né? Que a gente vai resgatar os nossos karmas. Por quê? Porque uma energia que eu iniciei numa vida, ela perpetua, e ela perpetua, e ela perpetua. Então nada do que eu faço é pequeno. Nenhuma palavra que eu solto da minha boca é bobo. Tudo tem um propósito e uma importância dentro desse conceito da universalidade, da interconexão espiritual. Então isso é muito importante que a gente comece a observar o tanto de impacto que eu crio, não só no meu ser, na jornada do meu ser, mas nesse todo. Eu posso achar que eu estou separado de alguém lá na África. Eu posso achar que eu estou separado de alguém lá no Middle East. Mas enquanto todos esses não curarem as suas atitudes, eu também não sou curada. E esse é o conceito da espiritualidade, o conceito da interconexão, o conceito do entendimento de que existe um todo maior. Então, espiritualidade é respeito, espiritualidade é amor, é equalidade, é paz, é harmonia, é alinhamento com a inteligência que rege tudo isso. E religião, no oposto disso, a religião, com todo respeito às religiões, porque são muito importantes e são caminhos para o entendimento da espiritualidade. Muitas pessoas entendem a espiritualidade como religião, então é um caminho para o entendimento de que existe uma força superior, de que existe uma criação, de que existe uma interconexão. Muitas religiões fazem trabalhos maravilhosos e na natureza da religião, a proposta é esse amor. Só que existe a força do homem, existe a força do ego na religião. Então existe manipulação de poder, existe orgulho, existe posse, existe todas essas vibrações limitadas do homem. Então o sistema de crença imposto pela religião gera limitação. E todos os traumas que muitas guerras religiosas causaram façam com que a gente crie essa versão, como eu disse antes.
né? E aí a gente julga e a gente coloca conceitos ao redor de nomes religiosos, né? Dos deuses das religiões. Então a gente tem as nossas próprias interpretações, as nossas próprias percepções baseadas nos nossos sistemas de crença. Então, e a religião vem daquela coisa do homem primitivo também. Se a gente for olhar o nosso passado, né, o passado da evolução do homem, a gente tem aquela coisa local. Antes a gente vivia em tribo, né? Os homens mais, os homens que eu digo, os homens mais primitivos viviam-se em tribo. Então a figura religiosa é aquela pessoa mais velha da minha tribo, né? O xamanismo é o xamã da minha tribo, né? O xamã da minha tribo, é o deus da minha tribo. Então tinha essa ideia de localização, local, né? Local. Eu sou local e o meu Deus é local. O meu Deus faz parte desse conceito. E aí a gente expandiu um pouquinho, mas a gente continua local. É o Deus da religião católica, é o Deus da religião muçulmana, é o Deus da religião hinduísta, é o Deus da religião budista, que nem Deus tem, mas, né, que é Buda, que é... Então, existia essa coisa local, porque isso é da limitação do homem, de um homem ancestral, de um homem passado. Só que como eu comecei esse vídeo explicando da questão da consciência dessa expansão da consciência coletiva, nós não estamos mais nos enquadrando nesse sistema local. Nós já estamos entendendo que nós somos um indivíduo, um morador do mundo. E a gente hoje é um morador da Terra. Mas a gente é um habitante do universo. E hoje eu estou nessa Terra. Então, isso são conceitos muito além, às vezes, para algumas pessoas. E eu entendo isso completamente. Mas se você começar a parar para pensar em tudo que a ciência hoje está conseguindo provar, se a sua mente trabalha melhor com a ciência, e a ciência está conseguindo chegar perto de muitas das coisas que as religiões falavam, né? Hoje na linguagem da energia, na linguagem de que uma energia afeta na outra e tudo isso. Mas a gente já está conseguindo entender que existe um movimento. A internet, ela tirou todas as barreiras de sermos um ser global. Então a gente é um ser global, a gente viaja para onde a gente quiser hoje, a gente move para onde a gente quiser. Existem certas barreiras e limitações, mas hoje a gente pode passar sobre essas barreiras, né? E assim será também com esse ser universal. O homem já foi na Lua, o homem está explorando Marte, a NASA está explorando Marte. Existem conversas na NASA como a humanidade pode se mudar para Marte se a Terra não vai servir para os recursos sociais, para os recursos naturais que nós explotamos nessa Terra. Bom, eu vou parar com esse vídeo agora porque ele está ficando muito longo, mas o que eu queria que você entendesse é que religião e espiritualidade são duas coisas muito diferentes e que está na hora da gente começar a olhar para essa espiritualidade, a se entender como um ser espiritual, como um ser global, como um ser universal, um ser de conexão, um ser de amor, um ser de respeito, um ser de harmonia, um ser de gratidão. Fica para você a dica de hoje. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Por favor, faz pergunta, escreve no comentário. Vamos começar a interagir um pouco mais nesse sentido. Quais são as dúvidas que você tem sobre espiritualidade? Qual é a sua opinião em relação à espiritualidade e religião? Né? Coloca no comentário, interage com o vídeo e escreve para a newsletter, inscreve para o canal. Tá tudo aqui embaixo, por isso que eu fico fazendo assim. E é esse o recado de hoje. Paz para ti, luz para ti, amor para ti. Que nós possamos entender a importância da conexão ao todo. E a bênção e a gratidão dessa conexão. Satnam.